Prontinho. Ok, então vamos nos concentrar, vamos entrar em comunhão com a divindade, buscar um alinhamento mental com os nossos mentores, nossos guardiães, espíritos amigos que estão conosco, para também buscar o entendimento, a compreensão das leis divinas, que sabemos que não é fácil, não é simples, mas cada vez que a gente aprende algo, melhora esse entendimento, melhora a compreensão. E este algo nós buscamos a cada dia, nos instruir, buscamos compreender, refletir sobre o que a gente tem aprendido com a doutrina espírita. Só temos que agradecer ao Pai amado, né, ao nosso amigo Jesus, ao nosso irmão Kardec, por ter nos trazido essas informações, ter colocado à disposição, que nos auxilia bastante como ferramenta de entendimento. Obrigado a todos os amigos, obrigado a Jesus por essa oportunidade, que possamos, na noite de hoje, nos deliciar um pouco mais com esses entendimentos, com essas reflexões, e assim, o despontamento para a compreensão das leis do Pai. Obrigado, Senhor. Pedimos a tua bênção, a proteção, para iniciarmos o estudo da noite de hoje. Assim seja. Olha, Patrícia está aí. Boa noite a todos. Fátima, sejam bem-vindos. Tá? Obrigada. Então, vamos começar o nosso estudo no formato que a gente já vem adotando, iniciar com o Livro dos Espíritos, certo? Então, temos uma apresentaçãozinha, eu vou disponibilizar em tela, e vai nos auxiliar o estudo. Tá? Vocês podem acompanhar pelo livro de vocês e anotando, se quiserem. Eu prefiro colocar à disposição, que fica mais fácil para a minha leitura. Tá? Então, o Livro dos Espíritos, nós estamos estudando as leis morais, já estamos praticamente no meio dessas leis já, e a lei que a gente está abordando, refletindo, né, é a lei do progresso. Tá? Essa lei do progresso, nós vamos trabalhar essa temática, progresso da legislação humana. Tá? Isso está no Livro do Espírito, livro 3, capítulo 8, item 4. Tá? Para quem não me conhece, eu sou o Alberto Lima, tá? E nós estamos nesse modo, né, virtual, né, cada um nas suas casas, essa plataforma que nos auxilia, né, apresentar, questionar, refletir, mas agora com mais esse plus, que a gente vai estar gravado, posteriormente, quem não entendeu, possa revisar, ou compartilhar com os nossos amigos, né, que não está podendo fazer, pode ouvir, colocar para ouvir, é muito bom. Bom, a lei de progresso, Kardec, ele nos apresenta ela falando do estado natural das coisas, né, como era, né, o que Deus nos prepara, né, desde de sempre, essa preparação, que permite as criaturas crescerem, progredirem, avançar. Né? Ele também destaca a questão da marcha do progresso, esse fato de que tudo progride na natureza, tudo. Tá? Até os minerais progridem, quiçá os seres vivos. Então, há um progresso sempre, uma marcha lenta, mas contínua. Tá? Ele traz o título também povos degenerados, ou podemos dizer povos atrasados, né? Essa palavra às vezes é pesada, mas a gente pode entender como povos atrasados, né? Como é que se dá, como é que foi, como é que é esse contato, as suas dificuldades. Ele faz várias questões, a espiritualidade responde. E o último tema foi a civilização, né? A questão da civilização, que vieram, que foram substituídas por outras, né? O que eles ofereceram, para onde foram essas civilizações, né? Então, ele nos abre essa questão, da civilizações que chegaram e partiram, né? Ou seja, elas ofereceram algo em determinado momento e depois perderam a utilidade e simplesmente deixaram de existir. Podemos falar das civilizações antigas, né? Os médios, os persas, né?
que nem falar lá das civilizações da Mesopotâmia, né, que foram substituídos por outros povos. E no quinto, progresso da legislação, chamando a atenção que a legislação humana ela vem desde uma legislação muito embrutecida, né, muito violenta, mas que aos poucos ela tende a se aproximar de algo mais suave, que, em último caso, seriam as próprias leis naturais, né? As leis de Deus, que são as leis mais inteligentes, porque as leis divinas, elas não capitulam, né? Ou seja, a lei divina, elas são imutáveis, elas agem na natureza de uma forma sutil, né? E contínua, sem perder a validade. Então, as leis naturais são as leis criadas por Deus para nos permitir o avanço, o progresso, para permitir que a gente cresça, amadureça e vá sempre para frente. Tá? E a legislação humana, ela vem por tentativas e erros, né, buscando essa aproximação. Então, ela já foi muito mais violenta, né, com verdadeira pena de morte por qualquer coisa, né, passado por aquele estágio do Código de Hammurabi, né, a lei de Talião, né, que também é um avanço, porque ela inibe, né, a vingança privada. Se você tinha uma desavença com alguém de um grupo, né, e você pegava o seu grupo, ia lá e matava o grupo todo, né, aquele clã todo. A lei de Talião, né, ela vem e limita. Ó, causou um prejuízo no braço. Ok, então pega o braço de quem causou prejuízo e causa um prejuízo no braço dele, né? E assim sucessivamente. Ou seja, é um avanço por quê? Porque ela tira, né, ou ela dá proporcionalidade aos conflitos, né? Ou aos danos. Ela tem uma proporcionalidade. Se foi um olho, foi furado, né? Então não vai matar todos os indivíduos, vai furar o olho do outro. É um avanço, né? Mas à medida que a gente foi, eu digo a gente, é no sentido de humanidade, vai se aprimorando, vai aprendendo mais, essas leis vão se tornando obsoletas. Então há progresso, elas vão sendo substituídas por outras. Ainda temos leis violentas? Temos. Tá? Mas, já se comparado com há 100, 200 anos, a nossa legislação atual é muito, mas muito boa, muito branda. Lembrar que há 100, 200 anos atrás, né, se falava de prender alguém sem nenhuma, né, sem nenhum processo. Né? Prendeu, jogava lá numa cadeia, numa masmorra, num buraco, esperar a pessoa morrer, sem direito a nada. E hoje isso é inconcebível, que alguém possa ser preso sem devido processo legal, né? Ou até mesmo a pessoa resolver tudo na bala. Né? Hoje já se leva para um protocolo, já se busca, né, o auxílio de intermediadores, né, que é o próprio Estado, com a estrutura de juiz, promotor, defensoria, advogados, para que seja sanado esses conflitos. Pois bem, hoje a gente finaliza essa questão do progresso da legislação humana. Tá? E no próximo encontro, a gente vai falar sobre a influência do espiritismo no progresso. Bom, faltam duas questões. Né? A questão 797, Kardec questiona como poderá o homem ser levado a reformar suas leis. Ou seja, como, né, o homem vai ser conduzido a reformar suas leis. De que forma isso ocorre? Tá? Alguém poderia nos ajudar aí? Nós temos leis, às vezes uma lei mais pesada, por exemplo, a lei do adultério, né? Ou seja, só afetava as mulheres, né? Em determinado momento, essa lei ficou obsoleta. Ela fica obsoleta, entra em desuso e foi extinta, né, da nossa legislação. A pergunta é como poderá o homem ser levado a reformar suas leis? Por que os homens reformam suas leis?
Pela necessidade. A nossa sociedade vai evoluindo e a lei sempre tenta acompanhar, mas não acompanha, né? Não tem como. E aí surgem os conflitos. E aí a gente percebe que a lei já não se aplica mais ali, que já tem uma necessidade de fazer uma reforma. Isso aconteceu, por exemplo, a gente viu o quanto teve aí de conteúdo legal novo sendo produzido na época da pandemia. Por quê? Ninguém esperava. Não se imaginava que fosse acontecer o que aconteceu. Apesar de já ter ocorrido outras pandemias e tudo mais, não tinha a sociedade naquela época estruturada como era a nossa sociedade estruturada. Então, surgiram novas necessidades de trabalho à distância, de locomoção, novos direitos ali que deveriam ser também protegidos, né, pela nossa legislação, e assim vão se criando essas leis de acordo com essas necessidades. Mas sempre tem uma vacância, né? A sociedade evolui antes, aí depois que a lei vem correndo atrás, tentando alcançar, né? Você acha que é assim? Ou é tipo espelho? Ou seja, as necessidades surgem, nosso legislador vem e traz essa modificação na lei, ou cria novos regulamentos, ou está sempre atrasado? Como é que é essa compreensão? Está sempre atrasado, ainda que seja um pouco atrasado, mas está sempre atrasado, porque a necessidade da sociedade ela surge antes, né? Por exemplo, as questões aí que vão evoluindo. De táxi se passou para Uber. No começo não tinha nenhum tipo de legislação que fosse abarcar os direitos trabalhistas, por exemplo, de quem trabalhasse como Uber. E aí a gente não sabia também como que ficava o direito desse passageiro ali, se era com relação ao motorista, se era com relação à empresa mesmo, à Uber. E assim sempre fica atrasado, porque a necessidade ela surge antes, né? Ainda que no mesmo dia surja uma necessidade, o legislador vai lá e legisle sobre ela, vai estar atrasado, porque a necessidade surgiu antes. É interessante. Boa noite. Oi, Janete. Enquanto vocês falavam aí, eu pensei também na lei dos animais, né? Que né, não se pode mais, graças a Deus, eles estão melhorando. Ainda não está bom, mas está melhorando. Porque antigamente era até normal uma pessoa maltratar um animal, criar de qualquer maneira, né? E hoje não. Hoje são maltratos, né? É crime. Você tem se você pegar uma pessoa fazendo uma maldade com um animal, você pode sim ser preso e deve ser, responder por aquilo, né? Porque é uma maldade. Então, assim também eu penso também que era não é quando a humanidade também ela vai assim vendo que aquilo ali, a moral da pessoa, a ética também, né? A gente vai tendo consciência que aquilo ali está errado. Então, vem uma lei quando a própria sociedade, ela que ela vê que aquilo ali está errado e a maioria ainda faz aquilo errado. Eu vejo assim. A ideia da lei é o que era? Vem para mediar conflitos, né? Primeiro tem que aparecer conflitos, para depois a lei vir e estabelecer regras na mediação do conflito. Isso é padrão, né? Ou seja, só se vai fazer uma lei quando tiver um conflito. Né? Diferente das leis naturais, né? Que elas já foram previamente estabelecidas para resolver todas essas questões. Nós vimos que, anteriormente, que os Espíritos dizem que é possível nós vivermos somente através das leis naturais, né? Quando o ser humano estiver bastante evoluído, né? Não vai precisar estabelecer códigos, né? A criatura já vai saber o que tem que fazer sem precisar que exista uma lei, né? É onde Janete fala do avanço moral, né? Entendimento. Agora, eu tenho uma lei, eu faço uma lei, e essa lei, a situação muda, né? A sociedade está mudando, está havendo progresso, né? E surgem novos conflitos, ou conflitos diferentes, e aquela mediação, aquela situação que for estabelecida por uma época,
Passado algum tempo, ela não satisfaz mais, né? Ela não satisfaz mais. Houve novos fatores que aquela legislação que fora criada agora não faz mais, né? Não vale mais. Então, o homem ele vai sendo levado a reformar suas leis diante das novas perspectivas, ou não, né? Das novas situações. Alberto, eu acho que muda, porque, como você falou logo no início, primeiro acontece o fato para ter uma norma regulando este fato. Antes tinha a lei do adultério, né? O homem se sentia traído, ele poderia fazer o que quisesse, matar, fazer o que quisesse. Essa lei ficou em desuso. Qual a lei que veio no lugar? A Maria da Penha. Inverteram-se as coisas. A que era ofendida passou a ser defendida. Exatamente, né? A legítima defesa da honra, né? A legítima defesa com base na defesa da honra, né? Era algo de uma época, né? Que funcionava. Onde é que ficava? Oi? A honra da mulher naquela época. Onde é que Não é, né? Mas para aquele momento estabelecido há 100 anos atrás, né? Aquilo era visto como a coisa mais correta, né? A se fazer, né? Ou seja, você poder lavar a sua honra com sangue, né? Desde que não seja o seu, né? O sangue de alguém, né? Então, era um entendimento. As criaturas mudaram o entendimento e viram que não faz sentido, né? Você só matar um e o outro, não pode matar o outro. Aí a mulher mata o homem, também podia levar, né? Aí, ou seja, como fazer isso, né? Ou seja, é mudança de compreensão, como a Janete fala, melhoramento, esse progresso vai chegando e a gente vai percebendo que aquele modo de remediar, de solucionar o conflito, ele não está correto, ele tem que ser reformado, não é isso? Então vamos ver o que é que o Espírito de Verdade responde a Kardec, né? Ele diz que ocorre naturalmente a reforma das leis, tá? Ou seja, pela força mesma das coisas e pela influência das pessoas de bem que o guia na senda do progresso. Era o que a gente estava falando mesmo. Perceba que a gente estava falando nesse aspecto, né? Então, vai ocorrendo, no momento surge a necessidade, o conflito, né? Só que, naturalmente, mais na frente, aquele conflito já não se resolve daquele jeito. Ou aquela medida já não é mais necessária, né? Por quê? Influência das pessoas de bem, né, que guia na senda do progresso. As pessoas se melhoraram e dizem, não, por que matar? Né? Há necessidade de matar? Não pode resolver isso com a separação, né? Não pode resolver isso na separação, dividindo a guarda dos filhos, não pode ser uma guarda compartilhada, né? Então, vem surgindo outras formas e entendimento por influência das pessoas de bem. Você olha, não precisa, né? Então, vai dizer que muitas leis, né, ele já reformou. E isso a história nos conta. A história do Brasil também está cheia de legislação. Se a gente olhar o primeiro código para o Código Penal de hoje, né, tem mais leis? Tem. Mas o entendimento é diferente, né? As penas são diferentes, né? E aí, muitas leis ele já reformou e muitas outras reformará. Então, leis que hoje consideramos abusivas, mais na frente vai ser reformado. Aí ele dá a sugestão, espera, né? Ou seja, não se apresse, as coisas vão resolver-se naturalmente, tá? À medida que a gente cresce, à medida que a gente compreende mais, à medida que abre mais o leque através de compreensão, do entendimento, né, da questão do desenvolvimento intelectual, né, o moral vem atrás, auxiliando a compreensão do que é melhor, né? As questões mais éticas, né? As questões para
de uma solução mais consentânea com o que somos hoje, né? Uma sociedade um pouco mais esclarecida, e com isso vem leis menos duras, né? Hoje no Brasil já não se fala em pena de morte, já há algum tempo, né? Já não se fala pena de morte, né? Se olhar nossa legislação, nossos códigos, só lá no Império, né? Brasil colônia, é que tinha a questão da pena de morte como solução definitiva, que há 200 anos, 300, 400 anos, era o auge, ou seja, a melhor forma de resolver é matar. Isso já foi reformada, né? Naturalmente, houve as reformas, né? Tranquilo, gente? Gostaram da resposta do Espírito de Verdade? Paciência, né? Tá ruim hoje? Tá. Daqui a um tempo, essas legislações pesadas, né, em que no Brasil se pune mais o crime contra o patrimônio, às vezes, uma pena maior do que um crime contra a vida, né? Então, isso vai se alterando, né? Aos poucos vai se alterando. É só uma questão de tempo, né? Tranquilo? Podemos ir lá à frente? Vamos para 796? Ou não, peraí, 797, acho que é 798, né? 96 não. Acho que eu troquei aqui, eu não errei aqui o número. A pergunta é, no estado atual da sociedade, a severidade das leis penais não constitui uma necessidade? Ou seja, ainda precisamos de leis duras, né, que mantenham a criatura por muito tempo afastado, né, 30 anos de prisão para algumas pessoas, né, dependendo dos crimes, às vezes a pessoa pega muito mais anos de prisão, né? Então, nesse estágio, né, ainda é necessária essa severidade, né, das nossas leis. Se olharmos alguns países, ainda tem pena de morte, né? Estados Unidos, em alguns estados, tem pena de morte. A sociedade árabe ainda tem pena de morte, né? Vamos ver na China, pena de morte também. Ou seja, no estágio que nós estamos hoje, né, essas leis penais precisam ser realmente, né, ser tão severas? O que vocês acham? Essa questão aí é complexa, hein? Primeiro ponto que eu analisaria é se está tendo uma crescente nessa criminalidade com as leis ainda duras. Se tiver, não está funcionando. Já não tem essa necessidade de punição tão grande, tem que se mudar. Mas, contextualizando na época que ele estava falando na França aí, tinha muito crime ainda, né? Naquela época que era mais penalizado, na verdade, era crime contra o patrimônio, né? Nem tanto contra a vida. Era mais contra o patrimônio que eles se preocupavam mais. E naquela época, acredito eu que tinha essa necessidade, sim, porque infelizmente, a gente escolhe ainda aprender pela dor, né? É uma escolha, a gente escolhe ainda aprender pela dor. Mas já caiu em desuso já, né? Essas penas de morte, pena corporal caiu em desuso muito antes, né? Mas pena de morte, principalmente, vai caindo em desuso conforme a sociedade vai evoluindo, né? Posso falar? Pode falar. Assim, pelo meu pouco entendimento, como o Alberto falou, as nossas leis ainda são, eu acho, as melhores. Mas, assim, o que falta não são nem a mudança de leis, porque eu acho, assim, que para certos crimes, o afastamento daquela pessoa, daquele ser ainda que não tem condições de conviver com a sociedade, ele deve ser afastado assim como um doente que tem que ser afastado. Agora, o que eu sinto, assim, a necessidade de uma melhoria desse afastamento, né? Não ser preso como animais. Nem os animais merecem isso. Então, assim, as leis eu não acho que deva mudar muito, não. Acho que a gente está indo muito bem. Mas eu acho que as condições. Porque se uma pessoa é afastada, se é uma lei para punir e também para ensinar, não é ensinar? Não digo ensinar.
corrigir. Então, tem que ter alguma condição disso aí, uma melhoria disso aí. Seria como se fosse uma reeducação, preparar aquela pessoa para ela não cometer mais aquilo, reeducar, porque só prender, isolar, não resolve. Às vezes a pessoa sai dali mais revoltada e pratica coisas piores. Eu acho que a gente deveria buscar o caminho da reeducação, a reintegração dessa pessoa, de uma forma mais civilizada, né, mais humana. Só para lembrar, gente, nós estamos falando da nossa legislação, né? Na época de Kardec, naquela situação, a pena de morte era pena capital, existia para lá, né? No Brasil, a gente acha que prisão é ser muito severo para alguns crimes, porque nosso código está cheio, né, de pena, de prisão, de reclusão, reclusão, 15, 20. Ele vai aumentando. Toda vez que aumenta a criminalidade, ou surge um crime de ressonância nacional, né, que aparece em destaque nas mídias, né, os nossos legisladores correm para tornar aquela pena sobre aquele ato mais forte, mais pesado, né? Ou seja, mas qual é a função da pena, né? Isso reduz? É punir, Alberto. Punir, educar. Punir. Punir. Agora a gente sabe, como as meninas falam, a gente sabe que não vai na causa, né? Que no caso seria a questão de educar. Mas a gente sabe que ainda está nessa fase de punir. É punir ou educar, né? É ressocializar. Está mais de punir, ressocializar. Alberto, enquanto educação não for prioridade no Brasil, não vai acabar a criminalidade. Isso, educação não é só na escola, é dos pais. Esses veios aí, de educar, ressocializar, punir, né? Não vai ter cadeia para esse mundo de gente. E o pior do Brasil é que, tudo bem, ele pega 30 anos, ele não passa 8. Entendeu? Então não adianta. Mas se fosse nós, que pegasse se 30, nós tivéssemos... e só nos desse 8, a gente achar ruim ou achar bom? Não, se, por exemplo, se eu matasse uma pessoa, era para ficar 30 anos. Eu errei. Mas se dos 30 eu terminasse em 8, eu ia achar ruim ou ia achar bom? Se o quê? Eu fosse condenado a 30, né, no caso, mas aí no final só tivesse que completar 8, eu ia achar bom ou ia achar ruim? Você ia achar bom, mas para a sociedade é péssimo. Então a sociedade ela tem esse direito de punir? A família que foi vítima é péssimo. Dá brecha para dizer o país não dá em nada mesmo, então eu posso sair matando meu pai, minha mãe, meu irmão, quem eu quiser. Porque está desse jeito o país. Nós estamos entrando numa discussão filosófica da pena, né? Da função da pena. Nós estamos numa discussão filosófica. Mas a pena no Brasil não funciona. Na veia francesa, né, no livro Coisa de Punir, como Crime e Castigo, Crime e Castigo, né? O autor ele nos apresenta dizendo que a pena, né, é como se a sociedade quisesse fazer uma retribuição para quem praticou o crime. É o desejo da sociedade em perseguir aquele que cometeu o crime, né? Mas basicamente isso, né? A ideia da pena lá no crime e castigo, ou seja, a sociedade ela não quer educar, ela quer retribuir aquele mal que foi feito, né? E no final das contas ele diz que o criminoso, bem na verdade, ele é um perseguido da sociedade. Na linha anglicana, na linha, né, inglesa, né, e também alemão, eles entendem que a sociedade tem, né, o direito de punir.
é um direito de impedir que aquela pessoa que não se dá bem ou não está bem ambientada com a sociedade, eles têm o direito, a sociedade tem o direito de punir. Na linha francesa, é uma perseguição. Mas no outro, eles, olha, a sociedade tem direito de punir, sim, aqueles que cometem atrocidade contra a sociedade. Né? Então, um é para punir, o outro é uma forma de perseguição. Né? Então, essa função da pena é para ser reeducadora ou ressocialização? Será que é uma pena para ressocializar no Brasil hoje? Ou é simplesmente o interesse de punir mesmo, punir por punir? Cometeu um crime, vai ser preso, vai ficar punido ali. Vai ficar no cantinho da reflexão. Ou tem a função de ressocializar, de reeducar, para que a criatura não cometa mais aquilo. O ideal era reeducar, inclusive com prisão agrícola, entendeu? Com presídio agrícola. Era uma ótima forma de reeducar. Sim, nós já passamos por esse estágio, as prisões agrícolas, né? Para trabalhar, né? Mas hoje temos um outro pensamento, tá? O Hélio vai nos ajudar aí, né? Que são as prisões em que os próprios prisioneiros tomam conta da cela e eles estão tão conscientes da sua pena que eles não saem de lá, né? Mas lá eles têm como estudar, como trabalhar, né? Mas eles ficam reclusos e quem controla a prisão são os próprios presos. Né? É uma linha encampada pela Igreja Católica, né? Aqui, inclusive aqui no Brasil, no Rio Grande do Norte tem uma, né? Salvo engano, é em Macau, é um estilo desse tipo de prisão, né? Em que escolhe os presos, conforme ele queira cumprir a pena dele, são levados para esse tipo de local em que eles vão ficar reclusos. E o índice de fuga é praticamente zero. Né? Ou seja, a criatura sabe que fez errado, ele vai para o local, ele fica lá, a regra do próprio, estabelecida pelos próprios presos, ele não sai. Mas lá ele tem saúde, tem alimentação, né, tem educação, tá? Para que ele cumpra a sua função e retorne para a sociedade um pouco mais educado. Que não acontece quando você coloca nos presídios comuns, né? Qual dos dois daria mais certo aí? E ainda tem Alberto, uma questão... Sim, pode falar, Marília. Que a gente observa, né, que mesmo eles cumprindo essa pena, sendo punidos, né, e tudo, lá de dentro eles continuam fazendo crime, né, assim, dá um jeito de ter uma comunicação, então eu não sei se a maneira de ser tratado vai corrigir, não. Eu acho que eles continuam do mesmo jeito, tem que inventar outra coisa. Fala, viu, Alberto? Tem uma experiência também, eu acho que é em Recife, até aqui tem um palestrante espírita, acho que é Laverini, que ele conta essa experiência, que tem um trabalho lá, um grupo espírita que faz lá no presídio. E ele disse assim, que tem uma frase bem grande assim lá, né? Do amor ninguém foge. E aí tem esse mesmo sistema de educação, diz que o carcereiro é um deles, né? Tudo é organizado por eles. É tanto que aí fica nessa liberdade, na hora que quiser sair, aí teve um que saiu. E aí depois ele mesmo voltou, né? Ele comentando que o preso ele mesmo voltou. Aí disse, mas por que você voltou? Aí ele disse que lá voltou para a frase, do amor ninguém foge. Assim, tem essas experiências, né? É para onde nós vamos, tá, Marília? A ideia é que, quando a criatura sabe, lá em Iris falou, olha, eu cometi errado, a minha consciência vai me cobrar. A ideia é, quando nós estivermos nesse estágio, né, nós vamos cumprir a nossa pena, vamos fazer questão de cumprir a nossa pena até o final. Né? Mas tem ainda algumas criaturas que, mesmo fazendo errado, eles não acham que estão errados. Né? Então, por isso que, às vezes, precisa de penas, né, mais severas diante dessas criaturas. Agora, acho que talvez a gente precisasse arranjar meio de selecionar mais
para aqueles que querem cumprir sua pena, realmente cumpram. Aqueles que não estão no estágio, né, que não entende que estão errados, que continua participando de facções, né? A gente vê os presídios dominados por facções, PCC, Comando Vermelho, né? De lá cometendo crime, fazendo extorsão para os novos presos, os que entram não saem mais, né? Ou seja, a severidade ainda constitui uma necessidade para casos que eu entendo que são poucos casos, não são a grande maioria. Não sei vocês. E aí? Então, a questão da ressocialização aí fica difícil na nossa sociedade no Brasil aqui, porque a nossa sociedade já não integra, já é difícil aqui fora. Então não tem, mesmo se funcionar a ressocialização lá dentro, sai aqui fora a sociedade é desestruturada. A Iris bem levantou uma questão ali, enquanto não tiver educação de início, não adianta, vai punir, vai reincidir, vai punir de novo, vai reincidir de novo. Eu vi uma matéria essa semana que só em 2024 descobriram um rombo de 20 bilhões no nosso Ministério da Educação. E aí, para o camarada, e aí a gente sabe, como todo bom brasileiro, a gente sabe lá no fundo que ninguém vai ser preso por conta disso. Para o camarada que está lá porque roubou uma galinha e está lá na cadeia, assim que ele voltar, ele vai cometer alguma outra coisa para voltar para lá. Porque esses 20 bilhões vai sair da conta dele se ele for tentar trabalhar aqui. Primeiro, como reintegrado na sociedade já é mais difícil de conseguir emprego. Nós já não vivemos uma situação de pleno emprego, já é difícil. Para quem sai de lá e volta para a sociedade é mais difícil ainda. É o triplo, o quádruplo de dificuldade. Então, para que a pessoa vai ficar batalhando aqui para ganhar um salário merreca, ainda ter que sustentar um monte de político que não faz nada, só desvia dinheiro do povo, se lá dentro pelo menos o mínimo ele tem garantido? Porque aqui fora ele não tem o mínimo garantido ainda. A nossa sociedade não garante para ele o mínimo de segurança, alimentação, vestimento. Então, a gente aqui no Brasil, a gente finge que está ressocializando, quando na verdade a gente está só punindo mesmo. Não tem nenhum projeto assim de como que vai ser o resultado disso, nem nada. A gente faz o que dá, taca esse povo na cadeia e depois vai sair, vai cometer outros crimes, a gente dá um jeito de tacar lá de novo. O nosso sistema penitenciário, infelizmente, funciona desse jeito. Tá certo? Óbvio que não, a gente sabe também que não está certo. Mas a nossa sociedade aqui fora, ela é fraca, ela é mal estruturada. A gente não tem acesso ainda à sociedade, saneamento básico ainda falta, em um percentual muito grande da extensão territorial do Brasil, falta saneamento básico, não tem atendimento básico de saúde. Aí como que o cara vai ressocializar para uma sociedade dessa? Não tem jeito. Eu vejo o seguinte, o problema maior está nas leis, porque quem faz a lei são pessoas falhas. É o próprio ser humano. Então, às vezes, eu fico pensando assim, a pessoa errou, todo mundo sabe que ele errou, mas a lei diz que ele tem direito a uma defesa. Tudo bem. O advogado dele sabe que ele está errado, que ele matou, que ele roubou, mas vai defender até o último nível para tirar o cliente dele da cadeia. Então, assim, eu não sei qual é o pior, se é o advogado que defende um camarada que matou, que roubou, que aquilo, ou se é o camarada que cometeu o erro. E tem aquele outro que fez as leis, deixando as brechas, porque ele vai fazer besteira e vai ter as brechas para ele mesmo sair, entendeu? Então, aqui, para mim, a única lei que vai valer é a de Deus, porque a pessoa comete vários crimes, bota uma tornozeleira, vai para casa, mas não devolve R$1. A pessoa que roubou a galinha porque estava com fome, vai para a cadeia e vai mofar lá. Porque, na realidade, lá não é uma cadeia, é um depósito de gente, né? Que a gente sabe que lá não é um negócio bonito de se ver. Então, assim, a única lei que realmente vai valer é a divina. Quando ele chegar lá, você vai passar uma temporada lá no umbral, que ali eu sei que você vai se arrepender de todos os seus erros. Na cadeia, o cara vai se arrepender, mas volta de novo a fazer. Entendeu? Então, a falha está aí. As leis são os homens cheios de falha, que deixa a brecha para ele mesmo sair depois, fica complicado. Mas vamos lá. Ó. Em 1972, em São José dos Campos, São Paulo, foi criado a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, a APAC, certo? Atualmente tem 62 unidades em funcionamento no Brasil. Então, aqui no Rio Grande do Norte, salvo engano, eu sei que tem uma em Macau, né? Ou seja,
é um tipo de prisão diferente. A criatura sofre o processo, é penalizado, vai cumprir a pena no regime comum. De lá são selecionadas aquelas pessoas de melhor índole, que é feita uma triagem, e são escolhidas essas pessoas que querem cumprir sua pena, e elas são levadas para esse sistema da APAC. Tá? E é uma forma de cumprimento, gente. Nós já estamos trabalhando na sociedade atual, né, com pessoas que querem cumprir a sua pena até o final. Tá? É claro que tem outras que ainda não. Tem outras pessoas que não querem cumprir suas penas. Acho que não fez, ele é um... ele é um coitadinho da sociedade. Então, tudo que ele fizer contra a sociedade, ele está no direito dele. Machucar, tomar, espoliar, né? Vender drogas, usar de todos os artifícios legais. São criaturas que ainda não entenderam a função da pena. Porque a pena não é para punir aquele que fez, né? Que fez o ato. Não é para punir a criatura. É para servir ou coibir para que ele não cometa mais atos. Por isso que existe a pena. É para que aquela criatura entenda, por ter sido colocado em situação dolorosa, às vezes recolhido, às vezes com impedimento de exercer alguns direitos de ir e vir, para que ele não seja reforçado aquelas práticas que ele estava fazendo. Porque se ele faz algo errado e a gente não faz nada, fecha os olhos, né? É igual uma criança, começa a fazer errado, começa a pegar as coisas do coleguinha, começa a furtar. Se não for chamar a atenção, ele vai achar que aquilo é normal. É a questão do reforço. As penas vêm com essa função de falar para a criatura que o que ele está fazendo é errado, para que ele reflita. Essa é a ideia da pena, né? Se vai existir efeito, por enquanto, a gente tem dificuldade. Mas perceba que já desde 1972, a sociedade já está pensando em formas diferentes de fazer com que as criaturas que cometeram crimes, elas possam pagar sua pena, né? E depois ou trazendo aquela ideia de ressociabilização, ou ressocialização, né? Outros continuam ainda com a ideia de punição. Vamos pegar aquela criatura que fez, vamos punir. Mas já tem muita gente pensando em ressocialização, não é verdade? Né? Mas é bem controverso mesmo. O assunto é algo premente, é algo atual. É o que nós vivenciamos. Né? Ou seja, a lei ser mais severa ou não. Né? Alberto, eu acho que se a lei sendo mais severa a cada dia, não diminui a violência, pelo contrário, está aumentando. Parece que eles estão desafiando mesmo, medindo força. Entendeu? A cada dia os crimes vão ficando maiores, né? E eles não estão temendo mais o castigo que o Estado dá. Entendeu? Isso, tem essa impressão, né? Tem essa impressão. Mas eu tenho minhas ideias assim um pouco diferentes, né? Eu acho que, no meu entender, né, nós temos 98% da sociedade, 98%, gente, da sociedade está no caminho do bem, no caminho do amor, no caminho do trabalho, da fraternidade, do progresso. Tem ali uns 2% que faz barulho. Está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo. Ou seja, o mal faz muito barulho. O mal aparece. Nós gostamos de ver a mídia, ela destaca um assalto aqui no meu bairro, passa a semana dizendo que é o bairro mais violento do mundo, por exemplo. Né? Ou seja, a mídia gosta, e muita gente gosta disso. Dá a impressão, dá a impressão de que a violência está muito maior do que realmente é, no meu entendimento. Tá? Mas 98% da sociedade quer viver, quer trabalhar, quer usufruir das benesses. Alberto, por que você fala isso? É porque se a gente pegar o número dos nossos presos, né,
Ela estava no Brasil, há uns 4 anos atrás, estava em 700 mil presos. Tá? 700 mil presos, pessoas cumprindo pena, em regime recolhido. Tá? Se nós colocarmos 3 vezes mais a quantidade de pessoas que estão respondendo o processo, que estão com recurso ou que estão cometendo novos crimes, 3 vezes mais, nós vamos chegar aqui 2 milhões, vou botar uns 3 milhões de pessoas numa população de 210, 215 mil, né? Numa população do Brasil de 210, 215 mil, 3 milhões, ou aliás, 210, 215 milhões de pessoas, né, que é a população do Brasil, apenas 3 milhões estão respondendo o processo, estão cometendo crime ou estão presos. Então, quando você fazer percentualmente, dá menos de 2%, gente. Menos de 2% da população brasileira tem algum problema com a justiça. Tá? Então, nós estamos avançando, porque a impressão que a gente tem é que a situação está muito, muito mais violenta do que realmente é. Perceba que já se pensava em 72 em um regime diferenciado para os presos. Mas muita gente ainda tem a mentalidade que o preso tem que passar 30 anos, 60 anos recolhido. E esse é o entendimento de muita gente, inclusive espírita, né? Que tem que cumprir até o final aquela pena. E, se puder não sair mais nunca da prisão, né? O cara cometeu um crime, não é mais para voltar para a sociedade. Não aceita a sociedade, nem aceita mais a criatura, né? Não tem nem como ressocializar, porque muitos falou, é preso, pronto, emprego, Deus me livre, né? Vixe, é preso. A criatura, eu já paguei minha pena. E quem dá emprego, né? A situação dolorosa, né? Esquecendo nós, como diz Chico Xavier, né? Ele diz que a diferença entre o preso e nós, tá? Olha as palavras de Chico. A diferença de um preso que está retido num presídio e nós é que o crime dele foi descoberto. E nós não. É pesado, não é? Mas é algo para a gente refletir. Muito bom. É algo para a gente refletir, né? Que às vezes a gente comete um monte de pequenas infrações, mas ninguém está vendo. Se tivesse para colocar todas as infrações que a gente faz, possivelmente a gente estaria respondendo a vários processos. Né? Quem vai atirar a primeira pedra? É isso mesmo, né? É isso que às vezes a gente é muito duro, né, com o outro e esquece que isso é do próprio estágio do ser humano. Tem muitos espíritos infantis ainda, que ainda não se deram conta das benesses que é viver em sociedade. Sem contar que o momento é de transição. Espíritos infantis que estavam muito tempo lá no umbral, viu, o Mesmer, estão tendo a oportunidade de reencarnar agora. Espíritos que não conseguiram se arrepender e vêm para cá e aproveitam. Estão tendo as últimas oportunidades, porque o Cristo é só amor. Vai lá, meu filho, experimenta, tenta de novo. Agora, se não der certo, tem um outro clube ali para você já prontinho, né? Agora, nesse novo clube, não vai ter internet, não vai ter água encanada, não vai ter iFood, não vai ter Uber, né? O restaurante, a comida passa correndo, você vai ter que sair correndo para pegar a comida, né? Mas de acordo com o seu estágio de psicológico, né, e mental de viver ainda na violência. É um outro clube. Quer ficar nesse clube? Temos que melhorar. Vamos ver o que é a resposta. Por isso que o Brasil é pátria do evangelho, para receber esse povo todinho, né? É isso que é interessante, né? A gente pensa que o Brasil ser pátria do evangelho é porque temos a maioria da população como seguidores do Cristo, né? Cristãos, né? A gente pensa assim, porque os ensinamentos do Cristo veio para cá, então seremos melhores. Mas não é o que Emmanuel apresenta para a gente, não. Emmanuel diz que é o contrário. O Cristo está pegando as peças mais raras
que estava na Europa, né, no Velho Mundo, e está trazendo para cá. Vai aqui, vai aprender lá com liberdade, vai aprender lá com leis mais brandas, uma sociedade mais educada nos ensinamentos do Cristo. Vai que você vai ter oportunidade. São os que o Cristo gosta mais. Vamos ver a resposta? Olha, o Espírito de Verdade vai dizer, uma sociedade depravada certamente precisa de leis severas. Esse depravada a gente entende aqui como atrasada, né? Uma sociedade atrasada certamente precisa de leis severas. Ou seja, criaturas que cometem crime diuturnamente, é preso e volta a cometer. E realmente vai precisar de leis mais severas, né? Olha, você tem que largar esse vício. E isso se aplica também, gente, à própria lei divina. Tá? Se nós olharmos, a lei divina ela vai dando oportunidade, a criatura continua cometendo erros, né? Vem, comete um monte de atrocidade, se suicida. Numa próxima encarnação, a lei divina já vai limitando o corpo daquela criatura que cometeu suicídio, né? Vai chegar um ponto que a criatura vem no estágio, né, de masmorra, em que ela não consegue nem se mexer. Né? Vem num corpo totalmente deformado, sem autonomia, para que ele não cometa aqueles crimes, para que ele passe uma temporada sem cometer crime. Então, numa sociedade depravada, precisa de leis severas. Infelizmente, essas leis mais se destinam a punir o mal depois de feito, do que de secar a fonte. Olha o avanço aqui do Espírito de Verdade. Gente, a lei está sendo para punir. Não é para que não faça, ela está só punindo. Ele diz, só a educação poderá reformar os homens, que então não precisarão mais de leis tão rigorosas. Então, aquela criatura, espírito endurecido, que nasce numa família equilibrada, uma família em que a religiosidade cristã é atônica, em que ele tem o que comer, o que beber, em que ele é educado, ele vai avançar. Não quer dizer que ele se torne um santo, mas com certeza ele vai ficar melhor do que ele era. Tá? Com certeza, no final do processo, ele vai estar melhor do que ele quando ele chegou. Diferentemente, se ele vem numa família com violência, com desequilíbrio, né, vai só alimentar aqueles vícios que ele já tem. Alberto, se ele nascer numa sociedade em que tem comida, tem educação, tem uns pais que é equilibrado, ele não vai cometer crimes? Não quer dizer que ele não possa cometer crimes. Pode até cometer crime, mas ele vai estar num estágio melhor do que quando ele chegou, mesmo ele cometendo crimes. Né? Por quê? Só a educação poderá reformar os homens, que então não precisarão mais de leis tão rigorosas. Tranquilo, gente? E aí? Muito bom. Alberto, Oi. Quando você falava, eu me lembrei de Divaldo, que tinha um filho, né? Um afilhado, um adotivo, que ele dizia que quando saísse lá ia matar, acho que você lembra dessa história, né? Ia matar, assim que saísse de lá. E o Divaldo abraçou, ele disse, então me mate, porque, né, se você fizer uma coisa lá fora, tudo que eu fiz com você não adianta. E aí, quando ele saiu, já adulto, ele disse que quando ele ia fazer uma coisa, ele subia aquele sangue, aí ele lembrava de Divaldo, né? Então, é como você fala, né? O amor e a condição do que estava ali foi tirando essa tendência que ele tinha. O Espírito de Verdade nos esclarecendo isso, que é só educação, só punir por punir, gente, vai ser mais leis mais severas, né? Porque não está indo na fonte, está só indo no reflexo, na consequência. Não está indo na origem dos atos, né? Só no efeito. Então, quando você traz essa questão da educação, educar as crianças, manter todas as crianças na escola, né? Quando se cria Bolsa Família, com a obrigatoriedade de que
as crianças têm que estar na escola, têm que ter um padrão de escolaridade, um acompanhamento. Isso já são medidas, né, que vai surtir um efeito mais lá na frente. Criança que não pode trabalhar, ficar no trabalho como era antigamente, né? Os pais estranham, quer botar para trabalhar, mas a legislação diz, olha, a criança tem que estar na escola. Né? Vamos criar a escola só um meio turno? Não, vamos botar a escola de tempo integral, né? Em que ele vai ter momento de estudar, momento de praticar esporte, momento de entendimento, de confraternização. Né? Então, a tendência é melhorar cada vez mais, gente. A tendência é a gente tornar-se cada vez mais uma sociedade. E, à medida que essa sociedade avança em moralidade, as leis vão ficando menos, né, severas. É o que ele fala. Agora a gente vai ter que esperar. Né? Não vai ser assim, ó, um passe de mágica. Vai mudar tudo. Na próxima geração já vai vir todo mundo melhor. Não, é tudo devagar. Tá? Tudo devagar. A marcha ela, do progresso ela existe, ela é contínua, tá? Mais lenta. Beleza? Tranquilo? O progresso da legislação estamos aparentemente resolvido por enquanto, né? Vamos mudar de assunto? Ou alguém tem algum outro ponto para falar ainda? Finalizado? Mudar de assunto? Fátima, é com você. Oi, boa noite. Localize para nós o Nós Paramos. Nós estamos nesse capítulo 17. 16. Fala... 16, no posto de socorro? Isso. O meu diz 17. É porque é erro aqui de digitação, tá? Então, é o 16. A gente está no finalzinho da segunda página. Primeira. Qual é o parágrafo? A explicação não poderia ser mais clara. Tá, fiquei admirado. Essa página flat. Tá, achei. Isso aqui, né? Pronto. Então, para a gente se ambientar, André Luiz está narrando uma semana, tá? Uma semana neste livro, Os Mensageiros, de atividades que ele fez e que foi autorizada ele transmitir para nós, tá? Então, ele se candidatou a um curso de mensageiro. Lá em nosso lar, no Ministério das Comunicações, existe uma verdadeira universidade que forma espírito, dá curso para que o espírito reencarne, trazendo para cumprir uma missão. Neste caso aqui, era destinado a trazer aspecto de religiosidade, né, de espiritualidade, ou seja, fazer essa ponte entre a matéria e o espírito. Tá? Mas também tem para ser médico, para ser gestor, ou seja, tem universidade preparando para ser político, ou seja, cientista, diversas universidades. Perceba o grau de planejamento no mundo espiritual para que uma criatura reencarne. Ninguém reencarna a Bangu sem ter o que fazer. Né? Quando nós reencarnamos, a gente tem uma missão e propósito. E alguns têm, além das missões corriqueiras da família, de trabalhar, de crescer intelectualmente, outros trazem missões específicas, no cunho da religiosidade, por exemplo. Então, André Luiz está nos contando, né, a reunião que teve lá e que ele teve a oportunidade de encontrar um auditório com mais de 3.000 espíritas fracassados. Isso é grave. Tá? Espíritas, que veio com a função, a missão de ser médio, de ser dialogador, dirigente, né? Expositor da doutrina, e fracassaram. Bom, feita essa apresentação, ele conversou, nos apresenta vários casos e vários motivos. Eles foi escolhido junto com outro médico, Vicente, que fora na Terra médico, no plano espiritual igual a ele, para uma missão na Terra durante 7 dias. Ele sai com o instrutor, Aniceto, voando, tá, de nosso lar, mas quando eles chegam na região mais densa,
ainda longe da crosta, tá? Longe, eles não conseguem desenvolver a volitação. E então eles vão ter que caminhar. Aí ele vai narrando montanha, abismo, árvores, animais, seres humanos que vivem ali naquela região escura, até que eles encontram um ponto que ele chama ponto de socorro, tá? Que era um castelo estilo medieval, enorme um castelo. André Luiz que não conseguia ver o final das paredes desse castelo. Tá? Então, é um local grande que esse ponto de apoio, no meio do umbral, gente, no meio do umbral, mostrando para nós que ninguém está abandonado, que Deus não deixa nenhuma das suas criaturas sem o auxílio. Então, esse castelo serve de ponto de apoio e recolhimento das criaturas que podem ser recolhidas. Tá? Não recolhe todos. Podem ser recolhidos e que não têm condições de ir para uma cidade de ar mais rarefeito como o nosso lar. Então, são espíritos muito pegados à matéria que não têm condições de sair. Então, eles ficam nesses locais sendo ensinado, doutrinado, aprendendo a novas maneiras de viver. Quando está pronto, começa o planejamento reencarnatório, certo? Então, ele está dizendo que chegou nesse ambiente, a pé, o guia Aniceto tocou uma campainha, abriu-se as portas, com barulho de aquelas correntes de porta elevadiça, né? Que a gente vê em filmes. Então, eles entram. Tá? Quando eles entram nesse local, se fora era frio, ventania, escuro, dentro tudo claro. Tudo claro, um vento ameno, e tinha plantas e jardins exuberantes. Né? Aí o Aniceto vai dizer, olha, o que muda lá de fora para cá, né, está na paz mental dos habitantes daquele castelo. Ou seja, a condição mental das pessoas que moram ali, que trabalham, faz com que o ambiente se torne ameno. Os que estão fora, perturbados, enlouquecidos, né, com desejo de vingança, ligado ao crime, eles estão tão perturbados que eles não conseguem essa harmonia. E lá dentro, as pessoas estão direcionadas ao trabalho, à prática do bem, ao auxílio mútuo, e o ambiente é outro. O ambiente é outro. Tudo na mesma região, dentro do umbral, com luz solar, do sol, árvores frutíferas, jardins, todo mundo trabalhando. Vai, Fátima. Certo. A explicação não poderia ser mais clara. Atingindo o edifício central, construído à maneira de formoso castelo europeu dos tempos feudais, fomos defrontados por um casal extremamente simpático. Meu caro Aniceto, falou o cavaleiro, abraçando nosso orientador. Meu caro Alfredo, minha nobre Ismália, respondeu Aniceto sorridente. Após as saudações afetuosas, apresentou-nos lisonjeiro. O casal abraçou-nos, evidenciando cordialidade e atenção amiga. Nosso prezado Alfredo, continuou Aniceto, elucidando, é o dedicado administrador desse posto de socorro. Há muito tempo, consagrou-se ao serviço de nossos irmãos ignorantes e desviados. Não prossiga, revidou o apresentado, como a fugir às referências elogiosas. Consagrei-me simplesmente ao dever. E como se quisesse modificar a conversação, prosseguiu atencioso. Mas que surpresa agradável, há muitos dias não temos visitas em nosso lar, ainda bem que vieram hoje, quando Ismália veio igualmente ter comigo. Pois que, considerei intimamente, não seria aquela senhora de lindo semblante a esposa dele? Não viveriam ali juntos, como na terra? Antes, porém, que pudesse chegar a qualquer conclusão,
Alfredo conduzia-nos ao interior doméstico. As escadas de substâncias idênticas ao mármore impressionavam-me pela transparente beleza. Só um instante, Fátima. Então, aqui, depois que eles entraram, tá, foram apresentados, né, ao administrador daquele posto de socorro. Gente, em todo lugar tem a hierarquia, tá? Em todo lugar tem hierarquia, tem quem manda. Então, naquele castelo tinha o gestor, o administrador, tá? Alfredo é o nome dele. A gente vai conhecer um pouco mais no próximo capítulo, né? Ele vai contar um pouco da sua história. Tá? Alfredo é o administrador daquele local, um castelo incrustado no meio das sombras do umbral. Tá? Então, eles se apresentam, já são conhecidos, Aniceto e Alfredo e Ismália, né, já são conhecidos, eles apresentam a Vicente e a André. Né? Então, eles que, ao se apresentar, o André achou estranho o diálogo, né? Olha, vocês estão chegando no dia que Ismália vem aqui fazer visita também. André começou a se questionar, oxe, ela não mora aí, não, é? É a esposa dele e não mora, né? Mas antes que entrasse no assunto, eles foram convidados a entrar, né, lá no interior da casa de Alfredo. Então, dentro desse castelo tem vários outros compartimentos, né? Tem hospitais, tem ambulatório, tem casa para quem mora lá, e a casa do administrador. Então, quando eles estão entrando na casa, né, o que ele diz? Olha, as escadas, o que chama a atenção do André Luiz é a escada da casa de Alfredo. Escadas de substância idêntica ao mármore. Ou seja, um mármore muito lindo fazia parte da escada. Mostrando para nós que a beleza está em todo lugar, gente. Todo lugar tem beleza. Né? Só tem mármore aqui no plano material? Não. Tudo que tem aqui tem no plano espiritual. E muito mais. Lá tem mais coisa do que tem aqui. No plano espiritual tem mais coisa do que tem aqui na matéria. Tá? Muito mais coisa. Tem mármore? Tem. Né? Tem feito a substância idêntica ao mármore, que ele olhava e... Só que é um mármore muito mais bonito, né? Transparente. Vai, Fátima. De varanda extensa e nobre, onde as colunatas se enfeitavam de era florida, muito diferente, porém, da que conhecemos na terra. Penetramos em vasto salão mobiliado ao gosto mais antigo. Os móveis, delicadamente esculturados, formavam um conjunto encantador. Admirado, fixei as paredes, de onde pendiam quadros maravilhosos. Um deles, contudo, impunha-me especial atenção. Era uma tela enorme, representando o martírio de São Denis, o apóstolo das Gálias, rudemente supliciado nos primeiros tempos do cristianismo, segundo meus humildes conhecimentos de história. Intrigado, recordei que vira na terra um quadro absolutamente igual àquele. Não se tratava de um famoso trabalho de Bonnat, célebre pintor francês dos últimos tempos? A cópia do posto de socorro, todavia, era muito mais bela. A lenda popular estava lindamente expressa nos mínimos detalhes. O glorioso apóstolo seminu, com a cabeça decepada, tronco aureolado, de imensa luz, fazia um esforço supremo por levantar o próprio crânio que lhe rolara aos pés, enquanto os assassinos o contemplavam, tomado de intenso horror. Do alto, via-se descer um emissário divino, trazendo ao servo do Senhor a coroa e a palma da vitória. Havia, porém, naquela cópia, profunda luminosidade, como se cada pincelada contivesse movimento e vida. Um instante, Fátima. Então, que ele vai descrever a casa, né, de Alfredo, né? Escadas que tinham material idêntico ao mármore, só que transparente, né? Na varanda,
ou seja, a casa tinha varanda, extensa e nobre, colunatas, tá? Colunas. Aí a Marília, que é arquiteta, né, Marília? Colunatas que enfrentavam diera, ou aquela plantinha, né, aquela planta, né, que dá nas paredes, né? Você bota nos muros, só que florida, mas muito diferente, né, do que conhece na Terra, mas tinha lá enfeitando a casa, né? Um vasto salão mobiliado, ao gosto antigo, tá? Os móveis, ou seja, a casa tem móvel, muito espiritual tem móvel, tem salão, tem quadro, tem tudo, gente, né? Os móveis de delicada escultura formavam o conjunto encantador, né? Olhou as paredes onde pendia quadros maravilhosos, né? Quadros maravilhosos. Olha que interessante. Aí ele vai descrever, aí eu vou trazer aqui para quem não conhece essa figura que ele está vai nos descrever, eu vou colocar ela aqui. Espera aí. Eu separei ela aqui para a gente. Aqui. Vou apresentar esse quadro que ele está descrevendo. Ó. Esse quadro, tá? Ele está descrevendo esse quadro, né? Que é São Denis, Martírio de São Denis, Léon Bonnat, né? Um francês, ele pintou esse quadro e André, quando viu o quadro lá, ele se encantou, disse, olha, eu conheço esse quadro, né? O São Denis foi cortada a cabeça, né? E ele está tentando pegar a cabeça, os verdugos olhando, e lá do céu está descendo uma palma, né? Para esse apóstolo. Tá? Então, esse quadro que André encontrou lá na casa de Alfredo. Né? E ele se encantou, ele disse, olha, quando ele esteve na Terra, né? Ele viu esse quadro. Disse, olha só que legal, copiaram o quadro que está lá de Bonnat, né? Então, esse quadro aqui, que ele descreve, o apóstolo tentando pegar a cabeça que foi decepada, né? Os algozes olhando e do alto descendo a palma, né? Característica desses espíritos que cumprem suas tarefas, né? Pois bem. Ele fala que o de lá era uma cópia, né? Será? Ele achou que era uma cópia. É o que ele vai falar agora. Ele vai conversar com Alfredo, né? Vamos ver aqui, voltando. Pronto. Ele vai conversar com Alfredo sobre isso, né? Diz, olha, esse quadro aí não é o de Bonnat, né? A cópia lá do pronto-socorro, né? Os Apóstolos das Galhas, né? Aí esse conhecimento de história dele, esse quadro estava em Paris, né? No Panteão, lá em Paris. É o que ele vai falar aqui, né? Escreveu o quadro. Pois bem, só que o quadro lá era diferente. Ele diz, olha, as pinceladas é como se tivesse movimento. Aí, vai, Fátima. Observando minha admiração, Alfredo falou sorrindo. Quanto nos visitam pela primeira vez, estimam a contemplação desta cópia soberba. Ah, sim, retruquei. O original, segundo estou informado, pode ser visto no Panteão de Paris. Isso é André falando para ele, vai. Engana-se, elucidou o meu gentil interlocutor. Nem todos os quadros, como nem todas as grandes composições artísticas, são originariamente da terra. É certo que devemos muitas criações sublimes à cerebração humana, mas neste caso o assunto é mais transcendente. Temos aqui a história real desta tela magnífica. Foi idealizada e executada por nobre artista cristão, numa cidade espiritual muito ligada à França, em fins do século passado. Embora estivesse retido no ciclo carnal, o grande pintor de Bayonne visitou essa colônia em noite de excelsa inspiração, que ele,
humanamente, poderia classificar de maravilhoso sonho. Desde o minuto em que viu a tela, Florentin Bonnat não descansou enquanto não a reproduziu, palidamente em desenho que ficou célebre no mundo inteiro. As cópias terrestres, todavia, não têm essa pureza de linha e luzes, e nem mesmo a reprodução sob nossos olhos. Tem a beleza imponente do original, que já tive a felicidade de contemplar de perto, quando organizávamos aqui no posto homenagens singelas para a honrosa visita que nos fez o grande servo do Cristo. Para movimentar as providências necessárias, visitei pessoalmente a cidade espiritual a que me referi. Só um instante. Então, ele é uma cópia, o que ele estava olhando era uma cópia, né? Diz, olha, é uma cópia, o pessoal sempre gosta dessa obra, né? O pessoal que vai visitar lá. Aí o André, o original está na Terra, né? No Panteão do Paris. Aí ele, não, isso já é uma cópia que eles fizeram da original. Aí ele vai explicar que o Florentino Bonnat, né, visitou uma cidade, uma colônia espiritual, lá na França. Por exemplo, nosso lar fica na região ali do Rio de Janeiro. Tá? Na França, em Paris, tem outras cidades espirituais. Na Inglaterra, Londres. Cada cidade tem cidades espirituais equivalentes, gente. Não existe só nosso lar, ou só as colônias no Brasil, não. Então, todo mundo existe colônias espirituais. Então, a colônia espiritual ligada à França, um pintor cristão fez essa tela. E o Florentino Bonnat, quando em desdobramento em sonho, visitou e ficou encantado com a obra. E tentou, não descansou enquanto ele não pintou uma na Terra. Ou seja, a obra que está lá no Panteão da França é uma cópia de uma obra que ele viu na colônia espiritual. E a que tem aí nesse castelo, né, é uma cópia da outra também. Só que a outra ele disse que é muito mais bonita. Ele disse que foi pessoalmente lá, né, nessa cidade da França, quando iam fazer uma homenagem, né, ao São Denis, ou seja, São Denis visitou esse posto de trabalho. Quando São Denis foi visitar, eles fizeram uma homenagem para ele. Aí o Alfredo disse que foi lá na França e olhou e fizeram uma cópia alguém pintou uma cópia, que é a que está na parede lá. Entenderam aí a situação? Ele disse, nem toda a obra, tá, que tem no plano espiritual são cópias ou são produzidas na Terra. É claro que existe algumas, quando tem um gênio que faz aqui, eles levam para lá. Mas que normalmente é o contrário. O gênio vem em sonho, olha e leva o plano material. O gênio vem e olha um instrumento, né? Ele olha um equipamento no plano espiritual, em sonho, volta e leva a ideia para trazer para a Terra. Ou seja, tudo que nós temos aqui são cópias mal feitas do que existe no plano espiritual. É o que nos fala os espíritos. E aqui ele vem corroborar essa ideia. Que o que tem aqui na Terra, a Terra é uma cópia mal feita do plano espiritual. Imagine aí a quantidade de tecnologia que tem lá, gente. Se hoje a gente já vive com a internet, computador, aplicativo, né? Imagine como é que deve estar lá. A gente sente isso nas crianças, né? Já com menos de um ano, elas dominam a tecnologia com a facilidade. Para elas é normal, né? Vamos, Fátima. Grande espanto apossara-me do coração. Vi agora explicada a tortura santa dos grandes artistas, divinamente inspirado na criação de obras imortais. Agora reconhecia que toda arte elevada é sublime na terra,
porque traduz visões gloriosas do homem na luz dos planos superiores. Parecendo interessado em completar meus pensamentos, Alfredo considerou: o gênio construtivo expressa a superioridade espiritual com livre trânsito entre as fontes sublimes da vida. Ninguém cria sem ver, ouvir ou sentir, e os artistas de superior mentalidade costumam ver, ouvir e sentir as realizações mais altas do caminho para Deus. Só um instante, Fátima. Só um instante. Isso aqui é maravilhoso, gente, né? André Luiz, ele já fala sobre a arte, né? Leio aqui. Com espanto, né? Apossar no meu coração. Vi agora explicada, né? Aquela obra, A Tortura Santa dos Grandes Artistas, divinamente inspirado na criação de obras imortais. Ou seja, o artista se inspirou numa obra que ele viu no mundo espiritual, né? Aí agora ele diz: reconhecer que toda arte elevada é sublime na Terra, porque traduz visões gloriosas do mundo na luz dos planos superiores. Então, quando o Beethoven compõe aquelas sonatas, aquelas partituras, né? Quando o artista traduz, faz uma música belíssima, como nos conta o Almir Sater, né? Aquela música caminhando e cantando, não é da estrada. Ele diz que ele e o amigo dele compuseram a música em 15 minutos. 15 minutos eles fizeram a música. Eles disseram: olha, é como se já estivesse pronta, né? Se eu lembro a música do Almir Sater. Alguém lembra aí? Ando devagar porque já tive pressa. Isso! Muito bem, Aparecido. Ando devagar porque já tive pressa, leve esse sorriso, porque já chorei demais. Eles compuseram em 15 minutos. É como se a música estivesse pronta. E aí vem a corroborar essa ideia que André Luiz nos apresenta, né? Que reconhece que toda arte elevada é sublime na Terra porque traduz visões gloriosas do mundo na luz dos planos superiores. Então, eles já viram a música, né? Já viram a letra, né? Já viram a obra, né? Vê no mármore, ele lembra de uma imagem que ele vai encontrar naquele mármore, ou que ele vai passar para um quadro, né? Ou seja, é inspiração, algo que ele traz, ele quer traduzir, ele insiste até conseguir. E então Alfredo completa: o gênio construtivo expressa superioridade espiritual com livre trânsito entre as fontes sublimes da vida. Ou seja, o gênio, a pessoa que vem para construir, que visa o bem, que visa o belo, que visa o amor, essa criatura ele tem livre trânsito. Ele está com dúvida, ele vai lá no plano espiritual, olha e volta. Ele está com problema para resolver um problema do instrumento. Ele dorme, está com dificuldade, não consegue, dorme, vai lá e volta. Quando ele acorda, ele já está trazendo a solução. Aí ele diz: esse gênio construtivo, né, ele tem livre trânsito entre as fontes sublimes da vida. E esse complemento sobre a arte: ninguém cria sem ver, ouvir ou sentir. Ninguém cria sem ver, ouvir ou sentir. Não tem como fazer isso. Como é que você vai criar uma coisa? Você viu, você sentiu, você ouviu. E os artistas de superior mentalidade costumam ver, ouvir e sentir as realizações mais altas no caminho para Deus. Então, esses gênios que estão fazendo obras, né, obras-primas, eles viram essa obra em algum lugar. Eles sentiram, eles ouviram aquilo em algum canto. Tá? Então, é muito legal isso aqui. Vai, Fátima. Mas, voltando-se afável para Aniceto, exclamou: no entanto, o momento não comporta divagações. Sentemo-nos. Devem estar cansados da peregrinação difícil. Necessitam refazer energias e repousar algum tanto. Isso, maravilhoso, né? Então, eles estavam num castelo, no meio do umbral denso, tá? Iam descansar um pouquinho, tá? Depois seguir a viagem. E André Luiz nos descreve um castelo, muralhas, né? Portões, ponte elevadiço,
dentro do castelo, árvores frutíferas, pomares, dentro da casa, escada, colunata, plantas, quadros, móveis. Gente, temos que acabar com essa ideia de que o mundo espiritual é um mundo de nuvem de algodão, tá? Essas obras aqui vão estar sanando essa ideia, tá tirando, jogando para o alto e dizendo que nós vamos encontrar é um mundo muito semelhante a esse, tá? Muito semelhante ao nosso. Não vai ser nada de desencarnou, vai estar voando, é só pensar que vai aparecer um prato de comida. Não é bem assim, tá? Não é bem assim. Dúvidas, perguntas, colocações? Discordância dessa descrição de André Luiz? E aí? Alberto, enquanto você descrevia o quadro, eu imaginei uma coisa. Já pensou futuramente ser igual os quadros de Harry Potter, hein? Que se mexe assim? Não é, Janete? A gente achava aquilo estranho, né? Mas olha o que está acontecendo hoje nos vídeos do YouTube e do Instagram. Vocês já viram como é que está? Né? Você vê que as imagens começam a se mexer. Né? Hoje você bota o celular, está aparecendo um pequeno movimento ali, como se estivesse funcionando. É a mesma coisa daquelas imagens do Harry Potter, não é? A tecnologia já está chegando. Mas a imagem de lá conversa com a pessoa. Então, é que a figura de São Diniz, né? Essa é o quadro de São Diniz. Né? Que, quando a gente foi em Paris, eu não lembrei desse quadro. Mas na próxima que eu for, eu vou tentar ir lá no Panteão localizar esse quadro. Então, meus amores, só tenho que agradecer a todos vocês por essa oportunidade, né, desse encontro. Eu espero que esteja ajudando, né, esse nosso encontro, falar da filosofia espírita e também complementar essa filosofia, esse conhecimento, nessas obras suplementares ou complementares que a Lavra de Francisco Cândido Xavier veio no momento certo, né, mais de 100 anos depois, trazer essas informações para nós e a gente poder ter uma imagem melhor do plano espiritual. Então, que Jesus abençoe a todos, que tenhamos uma ótima semana, né, que todos tenham saúde, paz, tranquilidade, que essas informações possam entranharmos em nós, né, e tenhamos a confiança, né, que a divindade está sempre do nosso lado, que é sempre o nosso bem, manda sempre informações, mas cabe a nós buscá-las, cabe a nós estudar, questionar o que a gente já sabe, né, apagar muitas vezes, arrancar aqueles preconceitos que a gente tem, para colocar coisas novas, tá? Então, que Jesus abençoe a todos, tenham uma ótima semana. Muito obrigado a todos vocês. Boa noite. Obrigada, Alberto. Boa noite. Boa noite.